A postura do time do Corinthians hoje em campo é vergonhosa. Vergonhosa. Um jogo de mata não pode entrar dessa maneira. Como se fosse um jogo qualquer. Se fosse um jogo qualquer, eu já ia estar puto da vida. Mas num mata, numa eliminação, como que me entra jogando da maneira que jogou? Parecia que estava jogando um jogo que tinha acabado de comer uma feijoada. Obrigado, Corinthians, por estragar meu final de semana. Obrigado. O Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. Que, assim, o Corinthians ele foi eliminado pro melhor time da campanha do Campeonato Paulista. Novo Horizontino é um time muito bem treinado, é um time chato, é um time que ganhou do Santos, que ganhou do Palmeiras, que ganhou de vários times. Mas não pode ter a postura que o Corinthians teve hoje. Se o Corinthians entra com uma postura diferente, querendo ganhar a partida, igual teve em vários jogos, dá pra gente dar o exemplo do Corinthians contra o Flamengo, no começo da temporada, na final da Supercopa. Olha aquele jogo, a postura dos mesmos jogadores que entraram para aquele jogo, pra postura do jogo de hoje. Não pode, mano, não pode. E aí é detalhes, né, mano? É detalhes. O Novo Horizontino até me surpreendeu, porque eu achei que o Novo Horizontino ia fazer aquele abafo, ia vir pra cima, mas o Novo Horizontino hoje foi o time inteligente. Marcou alto o Corinthians, teve, não ficou aquele abafa, mas controlou o time do Corinthians. O Dorival Júnior mudou a escalação. Eu até achei que ele me escutou nessa escalação, mas não deu certo. Não deu certo, até porque ele ainda fica fazendo algumas coisas que me incomoda, e me incomoda muito. E eu já vou falar aqui pra vocês. Mas o Novo Horizontino mereceu passar, mano. A realidade é essa. O Novo Horizontino não é que ele fez uma partida espetacular, o Novo Horizontino. Muito pelo contrário. Fez uma partida que o Corinthians ainda teve chance pra matar o jogo. A gente vai falar dos principais lances. O Corinthians no segundo tempo teve chance pra fazer o gol. Não fez o gol e aconteceu o que aconteceu. E vamos ser sinceros, rapaziada. Vamos ser sinceros. Contra a Portuguesa, o Corinthians já não tinha jogado porra nenhuma nas quartas de final do Campeonato Paulista. Já não tinha jogado absolutamente nada. Passou com aquele gol nos acréscimos do Vitinho, depois pênalti, heróico, bom pra caralho, da hora, mas não tinha jogado porra nenhuma. Ali já não merecia ter ganho. Essa é a realidade, vamos ser sinceros. E eu falei isso aqui pra vocês, né? No jogo de hoje é a mesma coisa. No jogo de hoje é a mesma coisa. Se entrar com essa postura de qualquer jogo, de estar disputando qualquer jogo, vai dar no que dá, mano. Vai dar no que dá. É só vocês fazerem esse parâmetro que eu falei pra vocês. Peguem a postura do time do Corinthians contra o Flamengo e peguem a postura do Corinthians no jogo de hoje. Acho que, se eu não me engano, o único jogador que não estava naquele jogo do Flamengo e que estava naquele jogo do Flamengo e não estava hoje era o Yuri Alberto. O resto era o mesmo time, mano. O mesmo time. E aí você via, nas divididas, a maioria das divididas, o time do Novo Horizontino ganhava a bola. Na maioria. Hoje, eu vou dar destaque a um jogador do Corinthians, apenas um jogador do Corinthians. O resto, na minha opinião, fez uma partida muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Ridículo, rapaziada, ridícula essa eliminação do Sport Clube Corinthians Paulista. E parabéns ao Novo Horizontino. Parabéns, mereceu estar na final do Campeonato Paulista. Espero de coração agora que o Novo Horizontino seja campeão, né? Vou torcer pro Novo Horizontino ser campeão, até porque vai enfrentar ou Palmeiras ou São Paulo. Olha que merda, rapaziada. Puta que pariu, velho. Pô, já tava pensando, pô, se o Coringão passasse hoje, amanhã você assiste um clássico pra ver quem que você vai enfrentar na final. Mas eu não quero nem assistir essa porra desse jogo agora, mano. Ah, pelo amor de Deus, desanimou, velho. Acabou com o meu final de semana essa partida do Corinthians. Essa postura do Corinthians, velho. Postura, caralho. Se for perder, a gente sabe que não vai ganhar todos os jogos. A gente sabe como é que funciona. Mas se é pra perder, mano, que tenha postura de time, caralho. Que batalha, que guerrilha dentro de campo, mano. Que luta até o final. Mas não. Ai, Jesus amado. Bom, vamos lá. Dorival Júnior, ele mudou a escalação do time do Corinthians, né? A zaga do Corinthians foi a mesma. A formação do Corinthians parece que foi um pouquinho diferente. Eu acho que eu até falei pra ele entrar no 4-1-4-1, mas eu acho que ele jogou no 4-2-3-1. 4-2-3-1, como que ele fez essa formação, na minha opinião? Hugo Souza no gol, linha de defesa, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. 2 volantes de contenção, Ranielli e Alan. Na frente, Garro, Bidon e André. E Memphis Depay lá na frente como um centroavante. Bom,
Boa noite, meus queridos. Acabou agora há pouco em Novo Horizonte 1, Corinthians 0, e o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. É verdade que o Novo Horizontino é um bom time, é verdade que o Novo Horizontino tem a melhor campanha, é verdade que o Novo Horizontino tem 100% de aproveitamento jogando no seu estádio, já eliminaram o Santos, tudo isso é verdade. É verdade sim que jogar em Novo Horizonte contra um bom time do Novo Horizontino e perder o jogo é do jogo. Né? Muita gente pode argumentar isso. Faz parte, que acontece. Né? Como acontece você perder da Ponte em Campinas, como acontece você perder eventualmente da Portuguesa no Canindé, acontece. Tá? Mas quando chega numa semifinal de campeonato, é diferente. Não é um jogo qualquer. Não é um jogo de meio de campeonato. O Corinthians tem sim, e sempre vai ter, pelo seu tamanho e pela sua grandeza, a obrigação de passar por qualquer um desses times quando estiver jogando uma semifinal de campeonato. Pior, uma coisa é você ser eliminado por um desses times jogando bem, chutando 3 bolas na trave, com o goleiro dos caras sendo destaque, com os caras fazendo um gol com pênalti que não foi, ou o Corinthians tendo um gol mal anulado. Se fosse isso, tudo bem, dá para aceitar. Mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians fez mais um jogo ridículo hoje, depois de já ter feito um jogo ridículo contra a Portuguesa. Mas vocês não estavam aí comemorando a vitória contra a Portuguesa, que foi épico, que Corinthians é isso aí? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso acontece. De vez em quando acontece e é sensacional, é delicioso quando acontece. Mas não dá para o Corinthians ficar o tempo inteiro subestimando os seus adversários, correndo os riscos que corre, e a ponto de não conseguir reagir como hoje não conseguiu. Corinthians, depois de ter feito o jogo que fez contra a Portuguesa, tinha a obrigação de ver a luzinha amarela acendendo e falar: vamos acordar. Vamos acordar. E por que vamos acordar? O Corinthians esse ano fez um ótimo jogo contra o Flamengo na Supercopa. Um ótimo jogo. O Corinthians foi melhor do que o Flamengo. O Corinthians foi melhor do que aquele time que tem a folha salarial mais cara do país, o time mais forte, com um banco de reservas fortíssimo. O Corinthians foi melhor que os caras e mereceu ganhar o jogo. O Corinthians enfrentou um outro time que, assim como o Flamengo, está sempre entre os melhores, sempre disputando todos os campeonatos, que é os Porcos. O Corinthians jogou contra os Porcos, foi muito melhor que os caras, dominou o jogo e mostrou que tem totais condições de jogar para igual também com os Porcos. Ou seja, que esse time do Corinthians, que o time titular do Corinthians tem condição de jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil, já está provado. Nós já vimos isso. Não é um acidente, não foi um devaneio, não foi uma coisa que a gente está viajando, que é clubismo nosso. Não, não é. O Corinthians tem condições e mostrou isso. O que explica, então, que nós estamos o quê? Essa foi umas 4, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais umas 11. Quantos jogos o Corinthians fez esse ano? Uns 15 jogos? Tô chutando, deveria ter pesquisado melhor para falar para vocês. É inaceitável que o Corinthians tenha feito 2 bons jogos no ano. 3, se vocês quiserem considerar o jogo com o Bragantino. Mas é isso aí, tá? O que explica que nos outros jogos o Corinthians simplesmente não jogue? Mas fica poupando o jogador toda hora também. Tá bom, isso explica em parte. Mas a partir do momento que o Corinthians chega para jogar contra a Portuguesa, quartas de final, mata-mata, e faz o jogo nojento que o Corinthians fez, não dá para passar a mão na cabeça dos caras. E fica ainda pior quando, depois de fazer um jogo daquele contra a Portuguesa, o Corinthians poupa jogadores contra o Cruzeiro, faz um primeiro tempo lamentável contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Alguns jogadores entram depois, o Corinthians empata o jogo, legal, minimiza o prejuízo. E por que faz isso? Porque está focando, está poupando para jogar contra o Novo Horizontino a semifinal do Campeonato Paulista no domingo, no sábado. Aí chega o jogo de hoje, o que a gente vê é isso aí. Uns 20 e pouco aí. Ou seja, senhores, a conclusão que a gente pode chegar são 2, tá? Uma é: já encheu o saco isso, já cansou isso daí que vem desde o ano passado inteiro e continua esse ano, desse grupo de jogadores do Corinthians escolher o jogo que eles querem jogar. Eles escolhem o jogo. Parece que só quando o time do Corinthians está totalmente sob pressão é que esses caras entregam alguma coisa. Jogo contra o Flamengo, correndo o risco de tomar uma surra. Vamos correr, o time corre e ganha e se supera. Contra os Porcos, mano, se perder esses caras em casa, casa a cara, isso que o time corre. Acabou perdendo, mas jogou muito bem.
A ponto de depois do jogo eu falar para vocês, ainda lá nas arquibancadas de Itaquera, falar, olha, eu tô feliz que eu vim em campo. Time do Corinthians, nós temos um time. O time do Corinthians tem totais condições de jogar de igual para igual com qualquer um. Mas parece que só nessas situações. Esses caras não têm o direito de escolher o jogo que eles vão jogar. Eles não têm esse direito. Eles não têm esse direito. É um absurdo isso. Hoje nós vimos o time do Corinthians não ter a fome que o time do Novo Horizontino teve. O Corinthians fez um primeiro tempo razoável no começo do primeiro tempo, ficava com a bola, tinha mais posse de bola, era um jogo sob controle, tudo certo. Mas falta fome. Vem o segundo tempo e parece que piora. Os caras conseguem o gol. E aí entra na outra parte da crítica do nosso treinador. E o Dorival faz substituições que não dá para entender. Clima de velório. Fim de jogo. Novo Horizontino 1, Corinthians 0. Também, né? Corinthians eliminado do Campeonato Paulista. Vamos fazer aqui a análise do jogo. Cara, eliminação do Corinthians nunca é fácil. E principalmente, assim, vou dizer o seguinte. Eu tô muito puto, velho. Eu vou dizer duas coisas. O Corinthians se programou para ir para a final. Colocou um time misto para reserva contra o Cruzeiro. Botou 15, 30 minutos para ganhar, para empatar com o Cruzeiro, que estava perdendo para o Cruzeiro. O Corinthians vem jogando mal em várias rodadas, mas o resultado tinha vindo. Todo mundo estava feliz porque o resultado estava chegando, não o desempenho que todo mundo colocou, e o Corinthians se preparou para ir para a final. Era para ganhar esse jogo, era para dominar esse jogo, era para impor o seu jogo, e não aconteceu. O jogo contra o Novo Horizontino é a demonstração do que o Corinthians vem desempenhando, não tendo resultado. O resultado, o Corinthians vem tendo o resultado como, eventualmente, tinha vencido o Atlético Paranaense, empatou com o Cruzeiro fora de casa, o Corinthians estava contra a Portuguesa, teve que ir para os pênaltis, a Portuguesa poderia ter vencido o jogo, né, no primeiro tempo. O Corinthians vem desempenhando mal, resultado vem vindo, e hoje desempenhou mal de novo, não consegue criar, não consegue ter... O Corinthians tem bola. Não, criar... O Corinthians tem bola, pô. Criar é outra... Bola e controle de jogo, o Corinthians tem. Isso o Corinthians tem. Futebol ofensivo, Criação. O Corinthians não tem. O Corinthians não consegue jogar. Hoje, o primeiro tempo inteiro, foi o André jogando. O Corinthians não tinha saída, não tinha escape, não tinha velocidade. Ele meteu 5 jogadores no meio. Isso a gente falou no começo do jogo. Jogou com 5 meio campos. O Corinthians, em 5, 6, 7, 8 jogos, está fazendo média de 5 chutes no jogo. Hoje era um jogo complicado, fora de casa. E só. O Corinthians jogou com o time titular. Não tomou pressão, mas também não criou para ganhar. O Corinthians não criou para ganhar, pô. Como o Corinthians não vem criando para ganhar? O Corinthians tem Memphis, o Corinthians tem Garro, o Corinthians tem Breno Bidon, o Corinthians tem André. Mas não joga, pô. Não vem dizer que tá jogando, porque quando joga contra Cruzeiro, Atlético Paranaense, é 5 chutes. Contra a Portuguesa parou de jogar no segundo tempo pra gente atacar. Pra gente empatar, porque a Portuguesa já estava lá na frente do placar de novo.